pessoas, elas estão cegas. Elas não veem que o tempo está próximo. Uma vez, na minha sala de aula, ali em Palestina, uma professora minha falou bem assim, que Deus, Ele não estava voltando, não estava perto da vida dele, que aquilo ali ela já escutava desde quando ela era criança, que Deus estava vindo e tal, e que ele ainda ia demorar não sei quantos milhões de anos para voltar. Uma coisa que me chamou a atenção foi por ela ter dito isso. Mas sabe por quê? É porque é uma pessoa que não tem uma perspectiva, uma pessoa que não é conhecedora da palavra. Porque quando a gente vai nas escrituras, a gente vê que o tempo está próximo, que está acontecendo. Existem muitos falsos profetas e por causa de pessoas que estão entendendo mal, interpretando mal as coisas da Bíblia, eles estão passando conteúdos para as pessoas de forma errada. Doutrinas que não estão dentro da Bíblia. Sabe, eu penso comigo que eu preferia ter vivido naquela época. Porque naquela época, por mais as coisas que aconteciam, era mais fácil servir a Jesus naquela época do que na geração que a gente está hoje. Na geração que a gente está hoje, as pessoas elas se envolveram muito com tecnologia, redes sociais. Hoje, as pessoas elas não têm tempo para Deus, mas têm tempo para poder ficar no celular. Não tem tempo para ler uma Bíblia, mas tem tempo para responder uma mensagem. O que mais entristece é ver o quanto alarmantemente, porque é uma situação muito grave que está acontecendo, é que as pessoas elas estão esquecendo do amor, elas estão esquecendo de olhar para a cruz. Eu já ouvi pregadores falar que a gente não deve olhar para trás, mas ok, a gente não deve olhar para trás, mas a gente deve lembrar de onde Deus o tirou. Oh, glória, aleluia! É verdade, Jesus. A gente vai se esfriando aos poucos e a gente vai acabar deixando o pecado acomodar na nossa vida. Aleluia. Muitos pastores, eles estão deixando irmãs do círculo de oração de qualquer maneira. Tem regentes do círculo de oração que dentro da igreja, não somente regentes, pessoas, irmãos, dentro da igreja de um jeito, mas lá fora de outro. E o nosso testemunho ele é crucial, porque que exemplo a gente estaria dando para essas pessoas se na igreja a gente vai ser de um jeito e lá fora de outro? Às vezes você está aqui dentro da igreja, é um crente tão devoto, é um crente que sempre está ali, pula, fala em mistério, adora o Senhor, é dizimista fiel, mas lá fora você está indo a lugares que não te convém, você está usando roupas que não lhe convém. E aí uma pessoa que não é crente, ela te olha e vai falar assim, mas aquela ali não é da igreja lá do pastor Aguinaldo? O que ela está usando desse jeito? Ela não é crente, mas não foi ela que falou assim, assim, assim? Então a gente tem que ser exemplo. Porque a Bíblia diz que o nosso testemunho ele é crucial, porque somos a luz do mundo e o sal da terra. A gente tem que ser diferente. A minha mãe costuma falar que se as pessoas falam assim, que todo mundo vai de preto, você tem que falar que vai de amarelo, porque você não é igual a todo mundo. Você tem que ser diferente. Eu gosto de fazer a diferença no meio dos meus parentes. Muitas pessoas elas têm vergonha de chamar uma pessoa para ir para a igreja. Muitas pessoas têm vergonha de falar do amor de Jesus, mas às vezes aquelas pessoas estão precisando. Eu, na escola, costumo receber muitas pessoas que vêm me pedir conselhos ou ajuda, porque elas necessitam. E às vezes a gente não dá o exemplo que merece, muitas pessoas não dão o exemplo que tem que dar para essas pessoas verem e falar assim, ó, essa pessoa é diferente, eu quero ser igual a ela. O que tem naquela igreja que todo dia ela vai? O que tem nesse Deus dela? Para ela sempre estar adorando e não se importar com o que os outros falam. É assim que a gente chama a atenção das pessoas, através do nosso testemunho, através do nosso exemplo, o exemplo que a gente dá. Uma vez, eu costumo dizer também para muitas pessoas que é mais fácil uma pessoa que não nasceu no berço evangélico, que já conheceu tudo que há no mundo, ir para o céu e ser crente fiel do que aquelas pessoas que nasceram no berço evangélico. Porque aquelas pessoas que não nasceram no berço evangélico, elas vão ter curiosidade do mundo. Elas vão querer saber como é, porque elas nunca
alguma. Mas aquelas pessoas que Deus tirou elas do lamaçal, elas sabem de onde Deus tirou elas sabem o quanto era ruim aquela situação, e então elas não querem voltar para aquele lugar. Teve uma época, eu nasci no berço evangélico. Teve uma época que eu fiz uma coisa muito errada, porque a gente é ser humano, a gente erra. Eu cometi, eu peguei prova um mês, e eu vou dizer para os irmãos, a pior coisa que tem, pra mim, a pior coisa que tem é você ficar de prova, você ficar de banco, sabe por quê? Porque você vê os irmãos, as irmãs cantando lá no círculo de oração, para a sua vontade imensa de estar lá louvando no coral, a sua vontade imensa de estar ali fazendo a obra, mas você não pode por causa do erro. Às vezes, essas situações acontecem na nossa vida para a gente perceber o quanto o que o mundo oferece para a gente não é bom, o quanto que o que tem lá fora não vai levar a gente para o céu. Aí às vezes alguém se fala, mas Deus olha para o coração. Deus, ele olha para o coração, mas ele também quer obediência, ele quer doutrina. Porque o pecado, ele é como um aguilhão. Um aguilhão, ele era usado muito tempo por homens que mexiam com gado. O aguilhão, ele é uma vara comprida, que ele na ponta tem um ferro, tipo uma lança. E era usado pelos boiadeiros para tocar a manada. Quando um boi tentava sair, o boiadeiro ia lá e negociava ele para ele voltar. Mas tinha uns que recalcitravam contra o aguilhão. Recalcitrar no dicionário significa obstinar-se, desobedecer, não contentar-se com aquilo. E assim, muitas pessoas dentro da igreja, elas estão preferindo o arguilhão do pecado, que é um arguilhão para dor, um arguilhão da morte, que inflama e sangra até a alma. Em vez delas, Deus, ele também usa o arguilhão dele, porque ele se importa com você, ele te ama. Mas muitas pessoas recalcitram contra o arguilhão. Isso é muito ruim, porque Deus, ele quer salvar todos, mas a gente tem um livre-arbítrio de escolha. Então, o que eu acho errado é isso, é aquela pessoa que ela não sabe o que quer. Ela está na igreja e não está na igreja. Então, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Ou você é ou não é.